Essa semana, nacionalmente, houve um verdadeiro avalanche na questão da CPI, e eu quero que você memorize essa palavra, CPI do crime organizado. A CPI do crime organizado. Pois bem, a CPI do crime organizado, ela tinha na sua premissa, o objeto da CPI estava lá escrito, eu estou dizendo isso porque eu li, não quero aqui saber aqui, mas é assim, essa... Não, eu estou falando o que estava escrito e o que é de direito e de fato. A gente não está aqui falando de achismo. Então, no objeto da CPI, estava falando que a CPI do Senado ia investigar o crime organizado. E quem seriam essas figuras do crime organizado? Comando Vermelho, PCC, todos conhecem Comando Vermelho, já ouviu falar, até nunca ouviu ver, mas já ouviu falar, né, que Comando Vermelho atua muito no Rio de Janeiro, PCC que atua quase no Brasil todo. Outros tipos de facções do Rio Grande do Norte, do Amazonas, com nomes diversos aí. E tem uma coisa que eu achei interessante, que a CPI também ia investigar, veja só, a CPI também ia investigar a lavagem de dinheiro do PCC junto às fintechs. O que são as fintechs? As instituições financeiras digitais da Faria Lima. Uma coisa interessante, né? Então, quer dizer que o PCC, né, também tem instituição financeira. É negócio arretado. Esses casos foram absolvidos porque, nas investigações da Polícia Federal, observou-se, sim, que a Faria Lima, setores, né, de instituições financeiras lá, estavam lavando dinheiro do PCC. Pois bem, então começou a CPI do crime organizado. Mas aí, o que foi que aconteceu? O relator disse, né, nas suas escrituras, né, nas suas palavras, nas suas laudas, que o relatório dele se isolou no sentido de indiciar 3 ministros do Supremo e o procurador, né, o Procurador-Geral da República. Mas, senhor Jadiel, mas eles não podem ser indiciados? Podem, sim. Não tenha sombra de dúvida. Ministro do STF pode ser indiciado, sim. Naquele momento que há a falta do decoro e há uma má conduta, qualquer um desse país, ninguém está acima da lei. Mas eu estou falando do objeto da CPI. Outra coisa, tem provas contra os ministros do Supremo? Tem alguma prova contra a PGFN? Não, a prova diz porque no decorrer das investigações, os pedidos... foram concedidos várias habeas corpus para alguns envolvidos para que eles não pudessem ser ouvidos, tiverem oitivas na CPI. Mas isso aí é um direito legítimo, que qualquer magistrado pode dar, a favor ou contra. Eles alegavam que já tinham dado seus depoimentos à Polícia Federal. Mas o senador Alessandro Vieira viu que isso prejudicou o andamento da CPI. Mas, peraí, porque prejudicou o andamento da CPI, então vou indiciar agora o juiz. É assim que funciona? O nome disso se chama justiciamento. Né? É uma espécie de lavajatismo. Então, todo mundo está envolvido. Peraí, você só está envolvido quando se há provas. Não estou dizendo aqui que o Supremo Tribunal Federal é um grupo de pessoas angelicais lá, que desceram do céu e está lá para julgar você, porque eles são melhores. Não, eles são seres humanos. E se eles estiverem errados também, se aqui se diz uma república democrática, eles devem também ser julgados. No caso agora do Banco Master, se vai ficar a evidência que ministros do Supremo tiveram vantajosidades, eles devem ser impeachmentados, sem sombra de dúvida. E você sabe quem tem esse poder de impeachment? Eu já falei isso aqui num comentário meu, o Senado da República. Se abre o processo e vê que houve má conduta e ele é afastado, como qualquer um. E eu até comentei isso aqui, o ruim é porque eles não ganham pena, eles ganham, né, um verdadeiro presente. Porque eles são colocados, né, eles são afastados e recebem o salário com os mesmos prejudicados de quem está na ativa. Então, veja só, já pensou se todo ladrão e que todo mau elemento for para o presídio, né, e ele for para lá para receber as mesmas coisas que ele recebia quando estava em plena liberdade? Esse que eu acho errado. Não é verdade? É você ser... E tem até um termo que se fala, né, quando o juiz é afastado, coisa e tal, né, e ele fica recebendo, ele não é preso, e fica recebendo os seus benefícios. Até o Flávio Dino falou que era contra isso, e eu achei muito interessante. Agora, o que é que eu estou querendo falar? Vamos voltar de novo àquela velha premissa que eu falei do objeto.
CPI do crime organizado investigou em algum momento quem é que faz o processo de lavagem de dinheiro do PCC? Se tem instituições, as fintechs, se tem instituições financeiras? Chegou a alguma conclusão? Usaram o meu dinheiro, o seu dinheiro, os impostos, para fazer politicagem? A CPI do crime organizado investigou por que o Comando Vermelho até hoje atua e que recebe, muitas vezes, armamentos de fora, pelas fronteiras. Quem é que facilita isso? Como é que essa estrutura do falado do PCC consegue dominar as estruturas, muitas vezes, de poder da própria nação? Quem está por trás disso? Não. Ela conseguiu desvendar por que tem facções no Rio Grande do Norte e quem é que comanda essas facções, onde é que tem essas facções do Amazonas, que quando esses caras querem, pinta o terror, fecha pré-vida, toca fogo no mundo, toca fogo em ônibus, toca fogo em qualquer coisa, como um dia desse aconteceu no Pará e em outros estados, basta eles terem uma revolta, um poder tremendo de organização. Não aconteceu nada. E aí o que é mais importante? Você muitas vezes está atrás do afegão da esquina lá, que está no crime. Mas quem é o colarinho branco? Quem é que de fato está custeando isso aí? O que foi que houve? Por que é que... E veja só, eu não estou entrando na seara que os ministros do Supremo pudessem ser investigados ou não. Para mim, tanto faz. Se eles têm lá a culpa no cartório e têm rabo, eles é que têm que cortar o rabo deles. Eles têm que ser julgados como qualquer cidadão brasileiro. Não estou entrando nessa seara. Eu estou querendo falar o seguinte: a CPI do crime organizado estava lá na sua lauda principal, qual era o objetivo dela. Em algum momento, em alguma linha do relatório do senador Alessandro Vieira, que eu li, não falou em nenhuma conclusão sobre quem atua no PCC, como é que o PCC recebe dinheiro das fintechs e colocam nas instituições financeiras da Faria Lima, onde é a riqueza do país, o mercado financeiro, o tão falado mercado, que qualquer coisa que se fala, não, se tem algum direito para o trabalhador, ele diz que é ruim, que vai ter inflação, se tem alguma coisa que é boa para o povo, ele diz, não pode. E eles estão atuando nisso. Cadê os caras? Não tem uma linha, não tem um nome, ninguém descobriu nada. Não descobriram até hoje de onde vêm os armamentos internacionais para suprir PCC, Comando Vermelho e as facções organizadas. Não aconteceu nada. Repito, eu estou pouco me interessando se o Procurador-Geral da República, o STF, qualquer ministro, está envolvido. Se é o problema, é deles. Se eles foram indiciados ou não. Eu estou falando do seguinte: onde é que está o objeto da CPI do crime organizado, que comeu o meu dinheiro durante quase 6 meses, numa investigação que levou a nada? Quem é o chefe do crime do PCC? Quem é que está organizando? Como é que está chegando esse dinheiro das fintechs? Não tem nada. Então, é disso que eu estou falando. Queriam fazer politicagem de um jeito ou de outro? Problema de vocês. Né? Não são intocáveis. Ninguém pode ser intocável. Nem ministro do STF, nem tampouco as facções que já estão aí. E o crime e a CPI foi feita para isso. Agora, faz um relatório onde o objeto dela não chegou a lugar nenhum. Tanto é que o relatório foi derrotado. Agora, pronto, se tivesse um relatório lá, olha, nós descobrimos isso, né? Do crime organizado a gente sabe como foi. Quem é que foi que lavou dinheiro das fintechs, a gente sabe, está aqui o indiciado. E talvez, eu quero também trazer aqui também à tona, um ministro do STF, alguém que a gente acha também que ele tinha alguma relação, ou nem que fosse uma relação indireta, ou que conhecia alguém, para se investigar. Mas não, então, somente achar que eu vou fazer aqui minha politicagem, né, para agradar aqui um setor aqui do meu eleitorado, né, e vou fazer politicagem clara. Repito, não me interessa quem foi indiciado. Me interessa que o objeto da CPI não chegou a lugar nenhum. Aí você diz, Jadeu, então quer dizer que não poderia? Não poderia ter indiciado o juiz Supremo? Sim, poderia sim. Mas e o outro? E o outro lado? Você acha, né, que agora esses crimes organizados que atuam nesse país, né, eles são angelicais, eles não merecem ser investigados? Aí a gente tem um problema. Aí existe um problema sério sobre isso. Então é disso que eu estou falando. É disso que a gente está falando.
Se tratar a coisa com seriedade, doa em quem doer. Ela tem que ser atingida. Mas espera aí, então foi um negócio seletivo. Já que o juiz deu um habeas corpus a fulano de tal, eu entendo que fulano de tal é um elemento de alta periculosidade, então eu vou indiciar o juiz. Ah, e é assim, a gente está agora aqui na Revolução Francesa, que aqueles que derrubaram o rei Luís, né, e a rainha, né, fizeram isso, depois foram julgados e mortos também. E depois começou a acontecer na Revolução Francesa. O cara que ia lá e estava radicalizando demais, aí o cara dizia, mas você está dizendo isso e isso. Corta a sua cabeça também. Bicho, não vamos aqui cortar a cabeça de todo mundo, não. Daqui a pouco não tem ninguém para a gente cortar. Quer dizer que você é a favor deles? Corta a cabeça dele também. É dessa forma? Se investiguem, né? Se entende, né, que um país que diz que tem os princípios do direito legal, ou da instrução do devido processo legal, ou do princípio democrático, você só é culpado depois do transitado e julgado. Enquanto tiver condições de você provar que você é inocente, você não pode fazer um pré-julgamento. Então, repito, não me interessa o relatório do Alessandro Vieira, podia ter lá Alexandre de Moraes, podia ter os ministros supremos todinho. Não me interessava, não me interessa. E aí o problema é deles, eles têm que se resolver. Então, se eles são indiciados, se eles têm culpa no cartório, tem o Senado da República, dentro das esferas de poder, que pode abrir um processo de impeachment contra os ministros supremos. Não tem problema nenhum. Mas eu quero saber o seguinte, onde diabos está o objeto da CPI, que era para investigar de crime organizado as fintechs que estavam lavando o dinheiro do crime organizado? Não tem nenhum parágrafo sobre isso. Então, cabe a você julgar. Isso está certo? Eu creio que não. Não quero nem saber. Eu quero saber daquilo que foi o objeto que foi lido. O objeto que foi lido foi esse. Se você entrar agora na internet, qual foi o objeto da CPI do crime organizado? Você vai ler, você vai ver lá todinho. Era o crime organizado. Né? Se você acha, na sua inocência, que um ministro do Supremo Tribunal está envolvido com um crime organizado, então é bom pegar esse país e fechar. Porque aí é a desgraça das instituições. Que os ministros supremos deviam ter um pouco. Porque aquela coisa, nem tudo que é moral é legal. Eu não concordo que familiares de ministros supremos tenham escritórios de advocacia. Eu acho isso uma excrescência, é um absurdo. Tu quer ser ministro supremo? Pronto, a partir de agora, sua família não pode atuar juridicamente. Não pode atuar juridicamente. Então, isso sim, tem que mudar o regramento. E o Congresso está aí para mudar isso. Tu quer ser ministro supremo, né? Show de bola. Teu filho tem escritório? Tem, então, pode não. Tem que ter um regramento para você manter a credibilidade e a equidade do Supremo Tribunal Federal. Isso não é de agora não, isso é de antes. Todos os ministros do Supremo têm familiares, todos, que têm escritórios. Cássio Nunes, André Mendonça, todos têm. Tem alguma... Não, tenho aqui o meu filho, minha mulher, meu primo, tem um escritório de advocacia. É ilegal? Não, não é ilegal. Você perguntar a mim, é moral? Não, não é moral. A princípio, agora, você vê, a esposa do Alexandre de Moraes ganhou 129 milhões por causa defendendo o Banco Master. E já estava... Você acha que a esposa do cara, o cliente dele, não vai ter, nem que seja uma relação pessoal, não estou dizendo nada, de cumprimentação, de conhecimento com o ministro? Claro que vai ter. O grande problema é que a gente tem que entender o mundo real e o mundo ideal. O ideal é o que eu estou falando, não deveria. Mas o real é esse, gente. Contatos, gargalos, eu posso chegar ali e ter uma conversa. Pode até não resolver nada. Pode até o cara dizer assim, bicho, você contratou aí, é família, mas aqui vai ser a legalidade. Você pode acreditar nisso? Pode acreditar. Eu quero acreditar, porque eu não posso julgar. Eu não tenho provas contra ninguém. Mas deve ser investigado, deve ser investigado. Voltando ao crime da CPI, a CPI, é a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado da República, que foi feita com um objeto, desvirtuou o objeto, colocou um bocado de nomes, mas não vinculou nada. E aquilo que era para se investigar, aquilo que era para se investigar, não foi investigado. E aí, é assim que a gente funciona e é assim que a gente vai. Eu digo a você, sem sombra de dúvida, temos que acabar com a banalização das CPIs. CPI deve ser feita com credibilidade.
CPI deve ser feita, sim, com o sentimento que você vai buscar a verdade e que vai acontecer. Para não ficar essa miserabilidade que estamos vivendo hoje. Né? Porque a população, o sentimento da população é que não adianta. Não adianta e não funciona. Né? E quando tem que acontecer alguma coisa verdadeira, é essa excrescência, como diria um amigo meu lá em Brasília, que a gente acabou de ver.